Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos em uma série de exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito. Chegamos hoje ao capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas inicialmente faremos a leitura dos versículos 11 a 15 de Tito. Assim diz a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Agora vamos ao texto da pregação, capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, suplicar a bênção do Senhor para esse momento. Ó Senhor Deus, nós vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra. E que homem, Senhor, é apto para fazê-lo? Para expor a Escritura santa e sagrada do Senhor. E por isso, Senhor, é com temor e tremor que mais uma vez eu sinto o peso dessa responsabilidade. E cabe a mim pedir a Tua misericórdia, em primeiro lugar, sobre a minha própria vida, para que eu fale com fidelidade, para que eu busque a Tua glória, para que eu eleve o nome santo de Jesus Cristo. Ao expor a Escritura Sagrada, eu seja apenas um servo da Tua palavra, Senhor. Ajuda-me para fazê-lo com integridade, não corrompendo, não acrescentando ou tirando, mas que a exposição seja fiel, que as aplicações sejam decorrentes dessa exposição e que Tu sejas glorificado. Abençoa cada ouvinte, para que ouça e receba não como palavra de homem, mas como palavra do Senhor. E cada coração se submeta com mansidão, dizendo no próprio coração: fala que Teu servo ouve. Promove, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, aquilo que nós necessitamos. Que a Tua palavra nos console, nos corrija, nos direcione, nos abençoe, nos instrua, nos conforte, nos exorte, Senhor. Concede, então, que assim seja, e cada um a ouvir, ouça a própria voz do Supremo Pastor falar por meio da exposição da Tua palavra. E que assim, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, todos nós sejamos moldados à imagem dEle. Oramos e pedimos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nos domingos anteriores, nós temos observado que aquilo que nós encontramos no capítulo 2, versículo 1 a 10 de Tito, deve ser
entendido à luz daquilo que nós encontramos nos versículos de 11 a 15. O apóstolo, de 1 a 10, não está apresentando uma série de regras moralistas para diferentes grupos. Ele está simplesmente mostrando que aquilo que está de 1 a 10 são os frutos daquela graça ensinada no versículo 11 ao 15. E já ouvimos sobre esses frutos da graça de Deus a respeito de pelo menos 4 grupos. Como a graça de Deus afeta a vida de homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, homens mais jovens. Agora, nós chegamos aos 2 últimos versículos desta sessão, 9 e 10. E mais um grupo é apresentado, onde a graça de Deus deve se revelar. No entanto, agora a diferença não é uma diferença de gênero ou de idade. A diferença aqui agora tem a ver com o status social. Os versículos 9 e 10 falam a respeito da graça de Deus sendo revelada na vida dos servos. Quando o apóstolo apresenta esses frutos, ele oferece a nós princípios, diretrizes que estão relacionadas com o nosso trabalho. É sobre isso o assunto aqui. Temos aqui, então, a responsabilidade que nos cabe. Por isso, nesta manhã, ouviremos a pregação da Palavra de Deus, que tratará sobre o seguinte tema: os frutos da graça de Deus no nosso trabalho. Os frutos da graça de Deus no nosso trabalho. No início do versículo 9, lemos, então, para quem são dirigidas essas instruções. O texto fala a respeito dos servos. Quanto aos servos, isso é uma referência aos escravos. À luz da estrutura em que a nossa sociedade vive, em um tempo em que esse tipo de escravidão não é mais, e geralmente não é mais, uma realidade, podemos nos perguntar: por quê? Em vez de condenar a escravidão, o apóstolo está ordenando que os escravos cristãos se submetam a seus senhores. E essa é uma pergunta digna de ser feita. Por que o apóstolo não encorajou uma revolução, uma rebelião contra aquele sistema terrível e humilhante da escravidão? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a escravidão é uma consequência do pecado, não meramente um problema social e econômico, mas um problema no coração do ser humano, o desejo de controle, de poder, de tornar outras pessoas seus próprios servos. Também é importante saber que a escravidão, nos tempos do apóstolo Paulo, era algo que tinha relação com a própria estrutura da sociedade. O Império Romano estava cheio de escravos. Pessoas que eram prisioneiras de guerra, pessoas endividadas, condenadas, raptadas, vendidas por seus pais, pessoas que haviam já nascido na escravidão. E havia escravos em diferentes posições na sociedade. Havia escravos que eram aqueles que faziam trabalho pesado, mas havia escravos que eram professores, médicos, cozinheiros, mordomos. Os estudiosos estimam que em Roma, no Império Romano, havia cerca de 50 milhões de escravos, e que, em particular, na cidade de Roma, havia a cada 9 habitantes, 3 eram escravos. De modo que, se esse sistema pudesse ser abolido de uma só vez, isso certamente causaria o colapso de toda aquela sociedade, não tendo nem o que comer em poucos meses. No entanto, tendo esse contexto cultural e social, o ensino do apóstolo, não só aqui em Tito, mas também em 1 Timóteo 6, Colossenses capítulo 3, 22 até o 4, 1, e em Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9,
o apóstolo, em todas essas passagens, oferece instruções a respeito deste assunto. Não instruções para uma revolução política e social, mas certamente instruções que serviriam para minar esse sistema, trazendo uma transformação, não pelo poder político, mas pelo poder do Evangelho. Isto é, o que o apóstolo estava mostrando é: o Evangelho tem poder para mudar a relação entre senhores e escravos. O Evangelho tem esse poder. E por isso ele oferece nesses capítulos instruções para os escravos e instruções para os senhores. Em Efésios capítulo 6, versículo 5 a 9, lemos o seguinte: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Também devemos notar que, apesar dos escravos cristãos estarem sob o jugo da escravidão, espiritualmente eles eram livres. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21 a 24 se lê: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveite a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo do Senhor. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Aqui, em Tito 2, aprendemos que a graça salvadora de Deus também se manifestara na vida de escravos que estavam na ilha em Creta. E que isso então deveria mudar a forma desses escravos lidarem com seus senhores, a forma como eles cumpririam seu trabalho. Um dos frutos da graça salvadora de Deus na vida dos escravos deveria ser este: que sejam obedientes. No texto grego, nós temos um verbo que envolve a ideia de sujeitar-se, de submeter-se ao controle de alguém. Este verbo ele tem uma origem militar. Ele tinha referência com uma atitude voluntária, um ceder, um cooperar, um assumir voluntariamente responsabilidades. Agora, em relação a que os escravos deveriam reagir assim? O apóstolo diz: em tudo. Em tudo aqui fica limitado pelo que se lê no versículo 10. Isto é, em tudo que servisse para ornamentar a doutrina de Deus nosso Salvador. Portanto, coisas que fossem contrárias a esta doutrina de Deus, se não fosse contrário a essa doutrina, os escravos deveriam se submeter com uma atitude voluntária, com uma boa disposição de ceder e cooperar. Deveriam fazer assim, de tal maneira que dessem a seus senhores um motivo de satisfação. Isto é, em vez do Senhor encontrar naquele escravo cristão resistência, ele encontraria algo contracultural, uma boa disposição, uma voluntariedade, uma cooperação.
Irmãos, não temos escravos. E se estudarmos a história, veremos que devemos isso a homens cristãos nos Estados Unidos e em outros países que entenderam que a escravidão é contra a dignidade humana, lutaram contra isso. Agora, há aqui princípios para nós, porque temos aqui um vínculo com o 5º mandamento. O 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Não é apenas sobre pai e mãe, é sobre autoridade. Significa que nós devemos obedecer e honrar aqueles que têm autoridade sobre a nossa vida. Isso significa que quando alguém tem autoridade, em nossa vida e nos pede para que façamos algo, nós devemos fazer isso com boa disposição e voluntariamente. Deixe-me colocar um pouco mais claro. Se você trabalha numa empresa, ou numa repartição pública, outro meio, você tem lá supervisores, você tem gerentes, e você tem às vezes os próprios donos. Todos eles estão talvez acima de você. A todos esses que estão acima de você no seu trabalho, o texto nos ensina, você deve se sujeitar a eles. E por que você deve fazer isso? Por causa da graça de Deus operando em sua vida. Uma vez que a graça de Deus está operando em sua vida, a sua forma de lidar com os superiores no trabalho implica em sujeição voluntária, em cooperação. Dizendo de outra forma, não é condizente com a graça de Deus, que você diz confessar, trabalhar com má vontade. Se você é alcançado pela graça salvadora de Deus, ela deve mudar a forma de você trabalhar e lidar com seus superiores. É isso que o texto está ensinando. O seu chefe ou seus chefes devem se admirar com a sua disposição, com a sua voluntariedade, com o seu desejo de cooperar. Não se trata aqui de bajulação. Não se trata aqui de fazer isto com segundas intenções de subir nos postos da empresa. Mas se trata aqui de dar um testemunho da graça de Deus no seu trabalho. E não podemos oferecer uma desculpa quanto a isso, visto que aqui isso é requerido de escravos que não tinham salário, que muitas vezes estavam debaixo do domínio de senhores perversos e cruéis. Mas este princípio não nos alcança somente no que diz respeito ao trabalho remunerado. Crianças, adolescentes, esse princípio também chega até vocês. Quando um pai pede a seu filho: meu filho, por favor, limpe o quintal, é a ordem de um superior. Ou quando a mãe diz à sua filha: filha, ajude a mamãe a lavar a louça ou as roupas. A resposta dos filhos deve ser uma atitude de sujeição e boa vontade. Qualquer coisa fora disso não agrada a Cristo. Se você resiste, se você não faz, se você reclama, seu comportamento, em qualquer âmbito que for, não está servindo de enfeite à doutrina de Deus, nosso Salvador. Portanto, é algo contraditório. Quando alguém diz assim: doutrinas da graça de Deus, que bênção, eu descobri essas maravilhosas doutrinas. Mas no seu trabalho é um preguiçoso, faz as coisas com má vontade, reclamando, murmurando. Então, seja qual for o seu trabalho, o trabalho que for designado, em casa, na igreja, ou numa empresa, numa repartição, aonde for,
A graça de Deus ensina você a trabalhar, a submeter-se voluntariamente, com disposição de cooperar e assumir responsabilidade. Na escola da graça, e eu diria que aqui está a frase que resume todo o sermão. Na escola da graça, você tem de se tornar o melhor funcionário da sua empresa. Entendem isso? Além dessa disposição já mencionada, o apóstolo também diz duas coisas que deveriam ser afastadas da forma como os escravos lidavam com seus senhores. Em primeiro lugar, ele diz: não sejam respondões. Ser respondão envolve contradizer, envolve opor-se, envolve a recusa de obedecer. Vejamos alguns exemplos. Vamos pensar em um empregado. O patrão lhe pede para realizar algo, mas então ele diz não. Ele começa a apresentar um monte de desculpas, fazendo acusações. Vamos pensar agora em um filho. A mãe diz: meu filho, por favor, você pode lavar a louça? E o filho responde: ah, mamãe, a senhora só pede para mim. O João não lavou a louça ontem, a Maria não lavou antes de ontem, e eu lavei, agora a senhora pede de novo para mim? Ah, mãe! Isso é respondão. Se você está fazendo isso, você é o respondão que o apóstolo está dizendo aqui. Ser um respondão é contrário à voluntariedade. Ser respondão é contrário à disposição de cooperar. Você basicamente, quando arruma uma resposta, está dizendo: eu não quero fazer, eu não quero ajudar, eu não quero ajudar você, mamãe, eu não quero ajudar você, pai, eu não quero ajudar o meu patrão. E é por isso que o Espírito Santo diz a nós nessa manhã: não sejam respondões. Ceda, submeta-se, de forma voluntária, com um desejo de cooperar. Assim, meus irmãos, de imediato percebemos que não se trata meramente de controlar a língua e não responder, mas se trata de um coração transformado pela graça de Deus, de tal forma que nós aceitamos os trabalhos que nos são designados sem reclamar, sem resistir. A segunda coisa a ser afastada da forma como os escravos lidavam com seus senhores é esta: não furtem. Aqui devemos saber que no mundo greco-romano, escravo era sinônimo de ladrão. Por quê? Porque uma vez que eles não recebiam, muitos escravos furtavam os seus senhores o quanto eles podiam. Mas agora o apóstolo diz àqueles escravos alcançados pela graça de Deus: olha, pode ser muito comum que os outros escravos furtem seus senhores, mas vocês, alcançados pela graça, não furtem. Furtar não é condizente com a lei de Deus. Quando uma pessoa é alcançada pela graça de Deus, ela não deseja se apropriar daquilo que pertence a seu próximo. E apesar do furto não ser uma coisa exclusiva da cultura brasileira, obviamente, parece que nossa cultura tem uma grande inclinação nesta direção. Eu não falo aqui do roubo, quando alguém para uma moto, puxa um revólver e diz: passa o celular. Estou falando aqui daquilo que é cometido por aqueles que não seriam designados como ladrões. Há aquela disposição, por exemplo, para comer uma coisa no mercado e colocar por trás de outra e fique lá: não pagarei. Há aquela disposição de ver na nota que um produto da sua lista não foi cobrado e você: mas o mercado é muito caro, vou para casa assim mesmo. Aquela disposição de perceber: veio o troco sobrando, que nada, sempre estou tomando prejuízo, agora é a minha hora de levar um troco a mais. Então, essa prática cultural dos pequenos furtos
é transferida para o trabalho. Se a pessoa trabalha, por exemplo, para o governo, e isso eu tenho visto algumas vezes, ela é tentada a levar coisas do governo para casa. Resmas de papel, papel higiênico. Já vi pessoas falando que levavam. Pó de café, canetas. Então a pessoa diz: olha, eu trabalho muito. Os políticos nos furtam constantemente. E tudo isso que está aqui na repartição também é fruto dos meus impostos. Então, eu tenho direito de levar para casa. Ou a pessoa pode dizer a respeito das coisas de sua empresa: meu patrão me paga mal. Ele não me dá todos os direitos trabalhistas. É por isso que toda semana eu levo um pó de café para casa. Não faz falta para ele. Ele é rico. Então, eu tenho o direito de levar. Conforme o que lemos aqui, nenhuma dessas desculpas cabe, pois elas não eram válidas até para os escravos que nada recebiam. Então você perde todo o seu argumento. Isso não tem a ver com quanto você recebe. Isso não tem a ver se os políticos estão roubando ou não. Isso tem a ver com o seu coração. Isso tem a ver com a lei de Deus. Isso tem a ver com o poder da graça na sua vida. Transformou ou não? Mas talvez alguém pudesse dizer: pastor, fique tranquilo. Dessa parte do sermão eu estou fora. Eu nunca roubei nada de nenhuma empresa ou repartição onde eu trabalhei. Calma. Podemos caminhar mais um pouco e dizer que existem outras formas do empregado roubar o seu patrão. Por exemplo, quando ele chega atrasado e não compensa isso, quando ele sai mais cedo, escondido, porque o patrão não viu, quando em vez de trabalhar no seu desenvolver a sua função, ele está lá o dia todo, mexendo no seu celular, horas e mais horas. Ladrão, você está furtando o seu patrão. Você está roubando o tempo que deveria ser dedicado ao trabalho. Eu recentemente, por causa de interesse de divulgar algumas coisas em redes sociais, da rádio, por exemplo, eu descobri uma coisa que me assustou um pouco. A saber, os dias mais propícios para divulgar alguma coisa são de segunda a sexta. O maior fluxo da internet é de segunda a sexta. Razão: as pessoas estão trabalhando e no seu trabalho estão acessando a internet. Mas no sábado, elas estão ocupadas fazendo as coisas que lhe interessam, ajeitando a casa, lavando o carro e tantas outras coisas. Elas não têm tempo para a internet no sábado. Os dias menos acessados, que poderiam ser os dias mais acessados, né, na nossa cabeça, sábado e domingo. Os dias mais acessados, de segunda a sexta. Cada qual no seu trabalho, navegando muitas horas. Em substituição ao furto, aqui mencionado, o apóstolo diz: pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Isso quer dizer que, por meio de seus atos e palavras, os escravos deveriam demonstrar claramente que eles eram fiéis. Fidelidade deve ser entendida aqui à luz do que já foi dito. Se eles mostrassem boa disposição para cooperar, se eles não fossem respondões, se eles não furtassem, isso demonstraria que eles eram fiéis. Então, como é que um patrão em nossos dias pode perceber a fidelidade de um funcionário? Se este cumpre a sua palavra, se ele chega no horário, se ele faz o trabalho sem reclamar, se ele cumpre suas tarefas, as tarefas que lhe foram designadas com voluntariedade, se ele não causa prejuízo, se ele não leva nada para casa, se ele não rouba o tempo que é dedicado ao trabalho. Portanto,
Amados irmãos, todas essas coisas devem ser vistas em nossa vida como frutos da graça salvadora de Deus. Entendam, a graça de Deus transforma a nossa forma de trabalhar. Como diz o Espírito Santo em Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9, a graça nos faz ver o trabalho que nós fazemos nesse mundo, seja no lar, na igreja, ou no mundo de maneira geral, ou na empresa, que esse trabalho é uma forma de servirmos a Cristo. Mesmo que seu trabalho seja simples, mesmo que seu salário seja pequeno, mesmo que seu patrão ou chefe seja um homem grosseiro, ainda assim, você deve trabalhar como quem procura agradar a Cristo. Cristo é o seu Senhor. Então entenda, isso significa, entre outras coisas, Ele é o seu patrão. É para Ele que você trabalha. E de que forma você tem feito isso? De que forma você tem trabalhado para Cristo? Cristo nos redimiu dos nossos pecados. Ele se tornou nosso Senhor do corpo e da alma. E apesar do trabalho depois da queda sofrer por causa da maldição de Deus sobre a terra, em Cristo Jesus, nosso trabalho ganha verdadeiro sentido. Em Cristo, irmãos, trabalhamos não meramente para adquirirmos o pão, mas trabalhamos para glorificar a Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz no final do versículo 10. Ele estabelece o propósito de trabalharmos da forma aqui descrita, dizendo, a fim de, isso é o propósito, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Esse verbo ornar é um verbo que tem origem numa palavra bem conhecida das irmãs. É o verbo dá origem à nossa palavra cosmético. Significa ornamentar, embelezar. Isso quer dizer que quando um escravo agisse de acordo com os frutos da graça de Deus aqui mencionados, essa forma do escravo agir revelaria a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Isso é, o Evangelho. Quando os frutos da graça de Deus podem ser vistos claramente em nosso trabalho, entenda, esses frutos, quando são vistos em nosso trabalho, são como joias. Joias que estão ornamentando, embelezando, apontando para a beleza da doutrina que proclama que Deus é nosso Salvador. Uma das formas da doutrina que confessamos, o Evangelho da graça de Deus, evidenciar a beleza é através do nosso trabalho. Não é através de conferências, conferência da graça, conferência reformada, conferência evangélica. Não. É através do trabalho. É quando a beleza da doutrina é revelada, imediatamente a doutrina eleva a beleza de Cristo e mostra a beleza dele como nosso Salvador. Vejamos como isso acontece. Digamos que você fosse um vendedor em uma loja. Então, seu patrão observa você e diz, rapaz, esta pessoa sempre chega no horário correto. Ele nunca abusa do horário de almoço. Eu nunca o vi reclamando do seu salário. Eu nunca o vi chateado porque eu pedi para realizar um trabalho em particular, por exemplo, ajeitar o estoque. Sempre que eu peço alguma cooperação, essa pessoa se mostra voluntária. É a primeira a desejar servir. E sobre ela, dirá o patrão para os seus amigos, olha, eu tenho um funcionário lá da mais profunda confiança. Não tenho nenhuma suspeita sobre ele. É alguém honesto.
Alguém que, se alguém dissesse ele roubou, eu teria muita dificuldade em acreditar. E talvez o patrão diga para os outros, seus amigos: rapaz, eu gostaria que todos os meus funcionários fossem igual a esta pessoa. Realmente há algo diferente nesta pessoa. E daí, imediatamente, podemos abrir a cortina e olhar para a falsa pregação, o falso cristianismo. Porque o que nós ouvimos são, e alguém disse isso há poucos dias, disse o seguinte: quando alguém diz, olá, a paz do Senhor, varão, ele disse que ele treme, porque já sabe que vem aí algo problemático, pode ser um golpe, uma enrolação, uma mentira. Já ouvi de ímpios dizerem: eu não contrato evangélicos, são os piores trabalhadores que existem. Mas, meus irmãos, infelizmente, só não dizem não contrato reformados, porque os reformados são tão pouquinhos que nem aparecem na lista. Mas muitos reformados agem exatamente da mesma maneira. Orgulho da graça. Mas e o fruto? Onde está o fruto no trabalho? Onde está a beleza da doutrina? Conhecemos os livros, conhecemos a história, mas conhecemos a vida, conhecemos os frutos, mostramos isso em nossa vida. Alguém dirá a nosso respeito, no seu trabalho, dirá a seu respeito: olhe, dentre todos os meus funcionários, existe algo na vida desta pessoa que a torna diferente de todos na sua forma de trabalhar. Alguns de vocês têm patrão, outros trabalham por conta própria, não importa. A respeito de todos nós deveria ser dito: a forma dessa pessoa trabalhar é totalmente diferente da dos demais. E ao procurar a razão para isso, essas pessoas deveriam encontrar a beleza da doutrina que confessamos, a beleza de Cristo, o nosso Salvador. Agora pense, se você é preguiçoso, se você é desperdiçador, se você é respondão, se você é reclamador, se você trabalha com má vontade, se você chega atrasado, se você faz uma coisa dizendo que preferia estar em outro lugar, se você não se dispõe a cooperar, se você não é confiável, se você passa o dia do trabalho nas redes sociais, entenda, não importa, entenda bem, se você faz isso, não importa o quanto você convide seu patrão e amigos para o culto, para visitarem a igreja, tudo que você está fazendo, trabalhando desta forma, é jogar lama no evangelho da graça de Deus. É dizer a eles que esse evangelho é feio e que esse Salvador é fraco. Você não está glorificando a Cristo. Quando você é negligente, preguiçoso do seu trabalho, você está dizendo mentiras a respeito do evangelho. Você está dizendo: olha, a graça existe, mas ela não muda a vida da pessoa, não muda a sua forma de trabalhar. Então, eu quero desafiar você com uma colocação. Se a graça não mudou essa parte de sua vida, você deve se perguntar se ela mudou alguma parte. Entende isso? Se a graça de Deus não mudou essa parte da sua vida, você deve se perguntar se ela mudou alguma parte. Amados irmãos, nós não trabalhamos somente pelo pão. Não trabalhamos para satisfazer os nossos desejos, ou simplesmente para garantir o futuro dos nossos filhos. Nós somos chamados a trabalhar para glorificar a Deus, o nosso Salvador. Se isso não está acontecendo por meio do seu trabalho, mesmo que haja pão, mesmo que você garanta o futuro econômico dos seus filhos, todo o seu trabalho será inútil, é vão, não tem utilidade, é mera vaidade.
Então, amados irmãos, revistamo-nos de Cristo Jesus. Clamemos pela sua graça, para que o nosso trabalho tenha um lucro maior que o dinheiro, maior e melhor que a realização, melhor que o sucesso. Que o grande lucro do nosso trabalho seja este: que Deus, nosso Salvador, seja glorificado. Que nossas palavras e ações no trabalho sejam como joias que ressaltam a beleza do nosso Salvador e que revelam o poder da sua palavra e a glória da sua graça. Amém.